Oh, que coisa! Sim, Josafá sabia que Deus guarda um fiel e verdadeiro profeta que permanece com sua palavra e não a compromete. Não, Senhor. Ele permanece exatamente com isto. 400 contra ele, com suas profecias também. Porém, a sua era a palavra de Deus com o mesmo sinal e coisa. E eu digo hoje, o que nós necessitamos hoje é de um homem, um profeta, que se levante em nosso meio, que permaneça com a palavra de Deus, independente do que qualquer outra pessoa diga, ou seja o que for que a denominação diga. Caís não teve cooperação. Moisés não teve cooperação. Noé não teve cooperação. Nenhum deles. Somente tiveram... Jamais tem cooperação. São todos contra ele. Porém, eles são um sinal nos dias perversos, antes que Deus envie o juízo. E Deus mantém sua palavra. E deseja que sua palavra seja guardada pelo seu povo. Louvado seja o Senhor. Agora, indo para o encerramento, por apenas alguns minutos agora. Agora, ouça com atenção. Havia um homem enviado de Deus cujo nome era João. Um profeta sinal. Antes que Jesus viesse à terra para se declarar, ele enviou um profeta diante dele. Ele fez isto. Ele enviou um profeta. O Elias do Antigo Testamento foi profetizado para vir no poder de Elias, do Antigo Testamento. Ele havia de ser um profeta sinal, que Jesus vinha, e haveria um Messias vindouro. E quando João saiu do deserto, ele era um sinal que o Messias estava em seu caminho. Quando João apareceu, Israel deveria ter conhecido pelos seus profetas. É aí onde as pessoas não acertam. Eles não creem em seus profetas. Eles não creem. Nós não cremos que o que Pedro disse estava certo no dia de Pentecostes. Eles não creem que isso está correto. Eles não creem que Paulo disse a mesma coisa que Pedro fez. Ele disse, se um anjo do céu pregar alguma outra palavra, que seja anátema. Eles não creem nisso, está vendo? Eles não creem nisso. E eles não creram em seus profetas. Se eles houvessem conhecido, eles saberiam que Isaías disse, haverá uma voz do que clama no deserto, que preparará o caminho diante do Senhor. Eles deveriam ter conhecido. Ele era um profeta, um príncipe dos profetas. Ele disse-lhes, porém eles não creram nisso. Não, não. Ele disse, há um Messias vindouro. Esse homem era um homem enviado de Deus. Oh, irmão, ele não tinha seguidores. Deus deu-lhe uns seguidores, um pequeno rebanho. Do mesmo modo que ele fez com Elias. Deus deu-lhe os seus seguidores. Ele não obteve isso de alguma organização política. Ele pregou a palavra, permaneceu na palavra de Deus, e Deus deu-lhe um pequeno rebanho. Elias permaneceu na palavra de Deus. Deus deu-lhe um pequeno rebanho. Esse homem não contava com cooperação. Ele não tinha seguidores, cooperação, não pertencia a nenhuma organização, não pedia nada e não temia nada. Esse era João. Porque ele era um homem enviado da parte de Deus. Essa é a razão que ele permaneceu. Ele era o Elias, que encontrava-se ali para provar ao povo que o Messias vinha. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Preparai-vos para vos encontrardes com o Senhor. Aqueles fariseus e saduceus ficavam ali e discutiam sobre seus casacos e coisas mais. E enquanto eles estavam discutindo e fazendo espalhafato sobre isso, bem no meio deles veio o Messias andando. João disse, eis que aí está ele. Aleluia! Observe-o! Ele não o havia introduzido. Aí está ele está de pé bem entre vocês agora. Por volta daquele tempo, os céus rugiram. Jesus entrou na água, e João prestou testemunho, vendo o Espírito de Deus como uma pomba descendo. Uma voz clamando, este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Oh, mas que coisa! Disse, agora eu devo diminuir, ele aumentará. Oh, que profeta! Um sinal para Israel. Sim, Senhor. Ele era um homem enviado da parte de Deus, ainda que seu pai fosse um sacerdote. Oh, sim, seu pai Zacarias era um sacerdote. Deus não deixou aquele profeta misturar-se com suas organizações. Seu pai o levaria para a escola de teologia, para a grande denominação. Assim, faria-lhe um bom ministro, você sabe. E o treinaria todo e lhe daria um monte de coisas que ele não devia ter. Porém, Deus não deixou sua alma ser contaminada. Você entende?
Ele não poderia deixar esse homem misturar-se com organizações. Ele não pertencia a nenhuma delas. Nenhuma seita, fariseu, saduceu ou herodiano, ou seja o que pudesse ser. Deus não permitiria isso. Ele teve um nascimento singular. Ele foi uma criança singular. Ele foi um profeta. Seu pai foi um sacerdote, porém ele não o misturava com todos os hipócritas deles. Religiões farisaicas e coisas tais. O que ele fez, ele levou para o ermo e o treinou no deserto. Treinamento. Amém. Ele treinou pela experiência. Isso é o melhor, conhecendo Deus. Quando ele saiu, ele sabia exatamente qual era a sua comissão. E Deus vindicou essa comissão. Onde ele vindicou isto? No rio. Agora, se você pode fazer que 2 e 2 seja igual a 4. No rio! Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai a sua vereda. João, um homem enviado de Deus. Deus não o deixaria ser contaminado com isto. Ele o treinou no deserto por Deus. Ele o treinou, não nas escolas deles, não na teologia deles. Se ele o fizesse, ele teria sido todo doutrinado com coisas como o que se saísse das escolas hoje. Todos os tipos de escolas. Não apenas a presbiteriana, batista e metodista, porém escolas pentecostais, ruins da mesma forma. Qualquer uma dessas escolas de teologia os tira dali. Não. Sua vida, disse o Espírito de Isaías, sua vida, a vinda de João, foi predita na Escritura. Isaías 43 disse, eu enviarei o meu mensageiro diante de mim. Preparai o caminho. Ou era Malaquias 3. Disse Malaquias 3, disse, ele enviaria o seu mensageiro diante dele. O profeta, o último profeta falou dele. A última coisa foi falada dele. Lembre-se, o último livro do Antigo Testamento falou que Elias viria aos filhos de Israel antes da revelação do Messias. O último livro na Bíblia, Apocalipse, mostra-nos que haverá um retorno dele nos últimos dias para a igreja gentia. Um sinal. Como eles erram em ver isso? Está profetizado para ele vir novamente pouco antes da grande e segunda vinda do Senhor. Em Malaquias capítulo 4 e Apocalipse também capítulo 3, nos diz que ele estará aqui nos últimos dias, aquele mesmo que permanecerá na brecha pelo povo com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus disse assim, ele será um sinal para esta nação gentia que seu tempo não é mais. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está próximo. Vamos orar para que Deus o envie. O tempo está próximo! Então, logo que seu ministério terminou, o Messias mostrou a si mesmo. Então, logo que esse grande ser que virá nos últimos dias termine seu ministério, o Messias mostrará a si mesmo. Será assim. O tempo está próximo, por isso é melhor orarmos. É melhor começarmos a orar. Seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Todos saberão disto. Deus vindicará isso. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele. Convulsão, tremedeira e falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus como esse homem tinha. Por quê? Está profetizado dele em Malaquias 4 e Apocalipse 3. Deste modo ele virá. Não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando. Amém. Ele estará aqui. Amém. Deixe que o povo caia sobre seu rosto hoje e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Você o verá aparecer em poder. Sim, Senhor. De acordo com a Escritura, sua mensagem de sinal será converter, que será o seu. Nós saberemos que ele é o quê? Como nós saberemos que é a pessoa certa? Sabe, Israel perguntou isso uma vez em Deuteronômio capítulo 20, versículo 20. Eu creio que é. Ele disse, como nós saberemos que este será a pessoa certa? Como nós saberemos? Deus nos diz que nós o conheceremos. Ele fará. Ele estará convertendo o coração dos filhos. De volta à mensagem pentecostal no princípio. Oh, que coisa! Um sinal que se deixa passar por alto. O verdadeiro sinal. E eles falham em ver. Eles sempre falham.
De volta à verdadeira igreja, a verdadeira mensagem. Ele permanecerá sozinho contra as denominações, confiante e sem medo, como assim diz o Senhor. Ele não se comprometerá com nenhuma denominação. Ele não terá nada a ver com nenhuma. Ele não exercerá nenhuma influência por ninguém. Ele estará diretamente na palavra. Assim diz o Senhor. Deus vindicará seu ministério com sinais e maravilhas, grandes revelações da palavra, e revelando ao povo. Que dia que está próximo! Como ele permanecerá, como Pedro e João permaneceram, como no dia de Pentecostes. Depois de Pentecostes, que eles foram cheios com o Espírito Santo, batizados ali, eles permaneceram naquela corte do Sinédrio. Eles permaneceram ali com toda a intrepidez com que poderiam estar. Eles disseram, nós lhe proibimos de ensinar mais no nome de Jesus. Ele disse, é certo para nós ouvirmos a voz ou a Deus. Julguem entre vós mesmos. Ignorantes e letrados! Amém!